Esse é o Parque St. Stephen. Ele começou, na verdade, antes ele era só um lugar onde as pessoas traziam os animais para se alimentarem e tal, né? Fazendeiros e tudo. Mas com o tempo a cidade foi crescendo e o acordo era que conforme você quisesse construir um prédio, construir alguma casa, alguma coisa nesse sentido, você teria que plantar 6 árvores aqui. Então, a cidade crescendo, as árvores foram sendo plantadas até virar um parque. Mais tarde, o parque foi ficando cada vez mais bonito e, bom, fecharam o parque, começaram a cobrar a entrada e, como você pode imaginar, só os mais abastados podiam frequentar nessa época, né? E cada vez mais prédios foram sendo construídos aqui no entorno. E uma coisa interessante de notar é que a maioria dos prédios aqui no entorno, e também por toda Dublin, é a arquitetura georgiana. Esse tipo de arquitetura, ela é uma arquitetura de prédios aqui na cidade de Dublin, muito famosa, que do período de 1715 a mais ou menos 1830. E leva esse nome, ela é basicamente o neoclássico, mas ela leva esse nome de georgiana por aqui, né? Porque era comum no Reino Unido como um todo ter a arquitetura levar o nome do monarca da época. E nesse período foram 4 reis Jorge em sequência. Então, esse tipo de arquitetura neoclássica construída nesse período acaba sendo chamada georgiana. Acontece também, por exemplo, com a arquitetura vitoriana e por aí vai. Era comum. A gente vai ver mais alguns exemplos por aí. E foi justamente esse tipo de arquitetura que deixou a cidade, né, deixou Dublin com uma cara de cidade grande, cidade importante. Mas não era só maquiagem, não. Essa cidade, em algum período, ela chegou a ser a 2ª cidade mais importante do Império Britânico, né? Ficando só atrás de Londres, para você ter ideia. Só que, bom, tem que lembrar também que ela era uma colônia, ela já foi uma colônia. E ela foi a colônia mais próxima e a primeira colônia do Império Britânico. Então, quem tinha vez eram normalmente os ingleses. Os irlandeses mesmo, esses sofriam bem mais. Esse arco aqui no parque dá para ter uma leve dimensão de como era a situação nesse período. Os irlandeses, a maioria, né, tinha tão pouco dinheiro que eles acabavam se inscrevendo para o serviço militar inglês, né, para lutar as guerras dos ingleses pelo mundo. Era a melhor forma, a única saída que muitos jovens tinham para ter uma condição decente de alimentação, de roupa e tal, porque antes era realmente muito complicado. Então eles se inscreviam e iam lutar as lutas dos ingleses. Uma delas foi uma luta lá na África do Sul, no iniciozinho do século XX, contra os holandeses. E esse arco está aqui para homenagear os mortos. Aqui dentro tem o nome deles. Se você reparar direitinho, você consegue notar que os nomes ingleses eram de cargos oficiais, né? Cargos mais altos. Mais tarde, esse arco começou a ser chamado de Arco dos Traidores, porque foram os irlandeses que foram lutar pelos ingleses, né? Mais ou menos 20 anos mais tarde dessa guerra, os irlandeses começaram a lutar a sua própria guerra de independência da Inglaterra. E esse parque aqui, inclusive, teve um momento importante. Foi um cenário de guerra aqui durante o Levante da Páscoa de 1916, que foi uma primeira tentativa de independência, e esse parque aqui foi palco dessa batalha. Inclusive, ali do lado do arco, dá para ver ainda as marcas de tiro. Pois bem, lembra que eu falei que o parque era pago, né, durante o período da história? Foi em 1880 que ele deixou de ser pago, isso por causa da influência de uma pessoa muito importante aqui para a cidade, o Arthur Guinness. Sim, aquele mesmo da cerveja, a cerveja Guinness, que é muito reconhecida
aqui em Dublin, muito reconhecida na Irlanda e reconhecida no mundo, né, também. Foi ele que justamente fez todo um lobby para que se liberasse o espaço verde da cidade para o público, que não precisasse mais ser pago e tal. Ele acabou conseguindo e ele também acabou financiando esse lago, financiou o jardim, uma série de outras coisas para embelezar ainda mais esse parque. Então tá aí um lugar que faz bastante parte da história da cidade de Dublin, além de ser muito bonito, né?